Muito amados, abençoados, filhos da luz, saudações nesse dia cheio de justiça e de paz. Graças a nosso Rei de Reis e Senhor de Senhores, Melquisedeque. Hoje temos um tema que tem 4 partes, mas hoje vamos escutar a primeira parte, na quarta escutaremos a segunda parte, no próximo domingo a terceira parte e na outra quarta a quarta e última parte. Esses temas são bem profundos e como vocês já estão maduros, a vocês podem ser ditas essas palavras que já não são parábolas para vocês, senão mistérios revelados. O Apocalipse, Daniel e outros são livros que o mundo inteiro está bem curioso para entender seu significado. Desses livros tiraram filmes de mistério e de intriga, mas ninguém pode entender como este povo. Graças a nosso Pai, que nos deu o dom e o alto privilégio de entender os mistérios destes livros, Hollywood poderia vir a nós e lhes daríamos muito material para colocar filmes bons no cinema. Um dia logo nos buscarão. Então, já é hora de que falemos mais sobre esses livros que são tão anelados de se entender. Já não são crianças e por isso deixaram o que era de criança. Vocês venceram e por isso lhes está sendo dado de comer do maná escondido, porque esse maná estava escondido só para os que vencerem neste tempo. E este maná é comida sólida para os que podem suportar. A nós foi dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas os que não entendem o que falamos é porque para eles é parábola. Vendo não veem e ouvindo não entendem. Então, falando com os entendidos que entendem, vamos começar a ler uns versos que mostram que viria uma mudança, mas não era para se saber até este tempo. Jesus já havia dito que o esposo seria tirado e que viria algo novo depois do esposo. Vamos ver em Mateus capítulo 9, verso 14 em diante. Então vieram a ele os discípulos de João dizendo: Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem, porventura, os que estão de bodas estar em luto enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem coloca-se vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas coloca-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Que curioso como ele menciona sobre um vinho novo em um odre novo, depois que o esposo é tirado. Está claro que ele estava dizendo que viria um vinho novo depois que o esposo fosse tirado, e esse vinho novo só poderia se conservar juntamente com um odre novo. Todos os que voltaram ao véu têm vestidos e odres velhos, então não podem colocar nada do novo que eu dou, porque terminam rompendo-se. Para você receber o vinho novo, tem que ter renascido de novo e viver conforme ao novo homem interior. Você não pode mesclar esse vinho novo em um odre velho. Quer dizer, você não pode escutar essas palavras lindas de luz e mesclar com um corpo pecaminoso carnal. É impossível que você viva como antes, depois dessa nova glória. Não, porque aí diz claramente que o odre se rompe se você mistura. E também diz que você não pode colocar um remendo de pano novo em um vestido velho, porque a rotura será pior. Isso está falando de mesclar o velho com o novo. Se lembram do escriba instruído no reino dos céus, que é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas? Mas não as mistura, senão que as coisas velhas joga fora e as novas as usa. Mas ele sabe tirar e separar para não misturar.
Isso não se entendia até agora. E assim foi. O esposo foi tirado de nossa vista, do olho carnal, e por isso se menciona sobre não misturar o velho com o novo neste tempo, quando o esposo foi tirado de vista. Porque ele sabia que viria uma etapa onde iriam mesclar os dois. O vimos e logo verão os resultados de mesclar os dois. Então, agora vamos escutar a primeira parte desse tema tão interessante que, te garanto, os levará a um nível mais elevado em nosso conhecimento. E como este reino não é de 4 paredes, senão de um reino que cresce em espiral, como nosso rei sempre nos disse, então vamos seguir adiante, porque já sabemos o caminho até o lugar prometido e nada nos detém. Para mim, é um enorme privilégio apresentar o seu irmão Hugo Guevara, um excelente teólogo da graça, com um dom melhor que qualquer teólogo. Não existe teólogo como ele e não há quem possa enfrentá-lo, porque não teriam com que se defender. E ele está aqui compartilhando conosco, que gozo tê-lo! O rei deu um dom muito lindo a esse anjo, e como me ajuda esse filho amado. Damos graças ao nosso rei por seu irmão Hugo e sua ajuda idônea Cecília, e por ser dócil à voz do rei, porque é de tanta ajuda para nós. Ele vai tocar em um tema bem importante para estes tempos, porque se você perde essa etapa tão crucial dos tempos do fim, vai perder teu galardão e vai cair com os que são lançados fora, e aí está o choro e ranger de dentes. Não queremos isso para ninguém, e por isso é que falamos essas coisas tão importantes, porque sabemos que você pode chegar a esse lugar prometido e não vai deixar que se endureça seu coração. Não, porque se é filho do Deus Altíssimo, gosta da luz e é manso e humilde de coração como ele, Abba Pai. Vamos receber nosso irmão Hugo, que vai nos compartilhar a primeira parte das instruções dadas para a nossa amada. Uma saudação muito especial e muito cordial a meu pai e Deus, Melquisedeque, a minha mãe, o arcanjo Miguel Lisbeth, e a todos os abençoados que nesse momento sintonizam esse programa, convidando-os a que estejam muito atentos ao que hoje vamos tratar, porque hoje tenho o privilégio de compartilhar uma temática que vamos desenvolver em vários ciclos e sei que é do interesse de todos. Para o dia de hoje, trazemos um tema que se intitula O Arcanjo de Melquisedeque. O objetivo desse tema, abençoados, fundamentalmente é mostrar como, durante os períodos históricos que viveu a humanidade, nos encontramos com algo que se conhece como os períodos dispensacionais ou as dispensações. Basicamente para demonstrar que a dispensação que hoje vivemos está enquadrada dentro deste contexto bíblico e, da mesma maneira, nesta mesma temática, também poder levar a cabo uma demonstração bem importante do que corresponde a um paralelismo que encontramos na Bíblia a respeito do ministério de Josué e o ministério que hoje está desenvolvendo o arcanjo Miguel, nossa mãe Lisbeth. Então, damos início a este tema, como lhes disse, com o nome O Arcanjo de Melquisedeque, no qual iniciamos com a primeira dispensação. Para isso, temos que remontar um pouco a história e recordar o tempo de Moisés. Nessa época, como nosso pai em seu tempo como edificador nos ensinou, pois nos encontramos com um personagem, Moisés, era um dos véus de Deus para tal como nos ensinou nosso pai, mas que nesse véu e nessa dispensação há umas características específicas. Bom, a característica fundamental era que o povo judeu estava neste momento no cativeiro no Egito. Um cativeiro que durou 430 anos e uma promessa, a promessa de um libertador que viria especificamente tirar o povo do Egito. Aparece este personagem, Moisés, Deus nesse véu, e cumpre umas funções muito interessantes. Uma delas é tirar o povo judeu, como vimos, saiu do Egito com todo esse povo, e da mesma maneira o período de caminhar pelo deserto, outro dos pontos que se cumpriu, pois foi especificamente entregar-lhes a lei, para que o povo judeu, pois, conhecesse a lei de Deus.
Mas, da mesma maneira, também nos encontramos com o que o objetivo era introduzir a este povo na Terra Prometida, tendo em conta que esta missão não correspondeu a Moisés, porque posteriormente, como vamos demonstrar e vamos observar, pois isso foi um detalhe que ele tocou especificamente a desenvolver essa atividade, coube a Josué desenvolvê-la. Mas há um ponto dentro da regra do jogo, porque essa é uma ênfase que quero que cada um de vocês tenha muito clara. Cada dispensação, pois tem uma regra do jogo. A regra do jogo, nesse momento, era que Moisés era a própria representação de Deus ali e que todo o povo deveria estar submetido a ele. O que não fizesse isso, pois já ouvimos no transcurso da história desses 40 anos. Personagens como Datã, Coré, Abirã, por exemplo, personagens que se rebelaram contra ele, diz a Bíblia, que foram aniquilados completamente. Isso é para que tenhamos em conta que cada dispensação, repito, tem umas características, tem umas condições, tem umas regras do jogo, tem um ambiente. Estão enquadrados dentro do que papai determinou. Quando nós passamos à segunda dispensação que queremos revisar, pois nos encontramos com a dispensação na qual veio nosso pai, com outro véu, Jesus de Nazaré. Nessa dispensação se cumpriram trabalhos tão importantes como tirar o pecado, destruir ao diabo, se cumpriu a lei. E a característica fundamental dessa dispensação, pois era que o centro de tudo era Jesus de Nazaré. Que ali era onde estava o assunto em questão, o assunto importante, porque aí estava se cumprindo uma profecia que todos os judeus estavam esperando que aparecesse o Messias. Então qual foi o problema? Pois que os próprios judeus, os próprios conhecedores da lei, de tudo que eram os profetas, que foram neste caso os fariseus, foram os maiores opositores a essa visão. Como no caso de Moisés, o povo sabia que viria um libertador e quando apareceu o libertador, pois não faltou aquele que se opusesse à autoridade de Moisés e a respaldar seu ministério. A terceira dispensação nos leva a uma dispensação que tivemos o privilégio de desfrutar, de viver, de experimentar e conhecer, e é a dispensação do edificador da igreja. Nessa dispensação, pois, aparece o outro, Jesus Cristo homem, e então vem com algo muito importante que provém da dispensação anterior, porque efetivamente quando na segunda dispensação se completa a morte de Cristo na cruz, logo vem a ressurreição e ele passa a luz inacessível. Mas o que ocorre quando ele está em luz inacessível? Recordemos que há dois eventos bem importantes. Um, o chamamento de Paulo, e o que é o ato de pôr, de escrever, tudo o que tem a ver com as 14 epístolas, ou o fundamento, o evangelho da incircuncisão. Esse é o momento em que se põe o evangelho da incircuncisão, do conhecimento, e então ocorre algo que é muito interessante, e é que se escreve as 14 epístolas. Agora, nos encontramos com outro detalhe muito importante também em todo esse período, que é um período que leva mais de 2000 anos, que é a instauração também, chamemos assim, da apostasia, que é um período que vimos desenvolver-se e que nosso pai, em seu véu de José Luiz Jesus Miranda, o edificador, nos ensinou a identificar. Então, nessa terceira dispensação, quando vem o edificador da igreja, pois ele pega dessas 14 epístolas, pega as 14 epístolas e vem o processo da edificação da igreja, um processo que dura 40 anos. Quando eu falo desses 40 anos, quero dar uma ênfase muito importante, e é que há um paralelismo com os 40 anos que Moisés esteve, pois, no deserto, conduzindo ao povo, tudo isso que se observou. E que tudo isso que ocorreu no deserto, como veremos já, para começar a olhar detalhes bíblicos, os encontramos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 11, e quero que revisemos este ponto, porque ali há uma informação que nos permite entender o paralelismo entre o que é o ministério de Moisés e o ministério que desenvolveu Jesus Cristo homem. Diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados na nuvem e no mar. E todos comeram o mesmo alimento espiritual, e todos beberam a mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo.
mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso, ficaram prostrados no deserto. Mas estas coisas, olha que aqui vem a ênfase, e no verso 6 diz: mas estas coisas aconteceram como exemplo para nós, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram, nem sejais idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Nem forniquemos como alguns deles fornicaram e caíram em um dia 23.000, nem tentemos ao Senhor como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E veja você como finaliza o verso. E estas coisas lhes sobrevieram como exemplo, e estão escritas para admoestar-nos, para aqueles que alcançaram os fins dos séculos. Então, aqui encontramos que há um paralelismo, repito, entre o que desenvolveu Moisés em seu ministério e o que vimos fazer o edificador da igreja, Jesus Cristo, homem. Nesse período, é muito importante, são detalhes que quero ir deixando porque nas diferentes edições iremos ampliando outros detalhes, mas vou deixando alguns aspectos remarcáveis que vocês devem ter em conta e considerar. Como, por exemplo, que a edificação da igreja se operou durante um período, repito, de 40 anos nos quais Jesus Cristo, homem, nos edificou. Agora bem, é bem importante comentar que quando ele, em uma de suas dissertações, de uma maneira muito clara, diz: a igreja está edificada, é bem importante que entendamos algo e não se mal interprete como de repente em algumas pessoas foi mal interpretado este conceito de que edificou a igreja e já se acabou. Não. Esta igreja foi edificada para dar lugar a uma dispensação que viria. É a quarta dispensação da qual quero falar nesse dia, e é a dispensação da ordem de Melquisedeque. A dispensação onde Deus está falando com voz de arcanjo. Esse ponto é bem importante, porque, repito, gerou confusão em algumas pessoas pensar que, quando ele disse, a igreja está edificada, aí terminou tudo. Se tivesse sido assim, pois obviamente, imediatamente se teria executado a transformação, mas é muito importante que vocês entendam que esta quarta dispensação vem como resultado de algo que faltava, ou seja, que havia que complementar. Um desses aspectos era precisamente conhecer os mistérios que hoje estamos vendo de uma maneira muito clara. Da mesma maneira, assim como existiu um paralelismo entre Moisés e Jesus Cristo, homem, nesses dois ministérios de 40 anos, também há um personagem que quero mencionar, porque é a continuidade do trabalho que fez Moisés, assim como também há outro personagem que é a continuação do trabalho que fez Jesus Cristo, homem. Me refiro, no caso de Moisés, na continuidade do seu trabalho, ou seja, a introdução do povo judeu à terra prometida esteve nas mãos de Josué. Para isso, vamos hoje, na parte final, vamos olhar basicamente os 3 passos que se cumpriram ali nesse ministério de Josué. E na próxima edição, vamos olhar o comparativo, o paralelo que existe entre Josué e o arcanjo Miguel, nossa mãe Lisbeth. Josué teve 3 etapas em seu ministério. A primeira etapa, a introdução do povo judeu à terra prometida. Isso é bem importante que o tenhamos presente. E a segunda etapa é a etapa da conquista. A etapa da conquista, vocês também já são conhecedores disso, foram batalhas que Josué teve que travar junto com o povo judeu para ir ganhando a terra. Essa é bem importante que tenhamos em conta. E logo vem uma etapa que é a etapa da distribuição, quando o povo judeu recebe a terra prometida. As guerras que teve que enfrentar Josué foram guerras contra 37 reis durante 7 anos, e a distribuição da terra foi algo que durou em torno de 25 anos, no que eles foram se assentando. Foi todo um processo
Um processo bem longo, mas muito interessante que tiveram que viver. Então, a ideia com o que nós estamos observando neste paralelismo que está se desenvolvendo, e para que vocês tenham em conta, é que assim como vimos o ministério de Moisés em paralelo com o ministério de José Luiz de Jesus Miranda, também existe um paralelo entre o que é o ministério de Josué com introdução à Terra Prometida, conquista da Terra Prometida e distribuição da Terra Prometida, igual ao que hoje o Arcanjo Miguel, nossa mãe Lisbeth, está desenvolvendo conosco. É um tema que veremos na próxima edição com muito mais detalhes e, pois, simplesmente convidá-los que vocês estejam muito atentos a todo este processo que estamos desenvolvendo nessas temáticas, porque sabemos que estamos completamente convencidos que tudo isto vai trazer muita luz, muita clareza a este tempo tão maravilhoso que nosso pai e nossa mãe nos presentearam e para que vocês possam desfrutar e possam ter muito mais luz a respeito. Me despeço de vocês recebendo no nome de Melquisedeque Miguel que a mente de vocês está completamente conectada com o que nossos pais querem que nós aprendamos para esse tempo. Lhes declaro abençoados com toda a bênção no nome de Melquisedeque e no nome de Miguel. Papai! Receba sem limites, Hugo! Que dom tão tremendo para explicar esses mistérios! Que tremendo como agora o que está escrito tem sentido para nós! Claro, porque as coisas que antes foram escritas para nosso ensinamento foram escritas, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperanças. Esperamos muito tempo com paciência para que esses mistérios fossem revelados. E agora é este tempo. Que dias mais lindos estamos vivendo! O rei disse que coisa que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E veja que você o ama, e por isso você é partícipe dessa beleza que o rei tinha para nós. Recebam sem limites por ser filhos agradecidos a vosso Pai. E lembrem-se que na próxima quarta estaremos vendo a segunda parte desse tema tão interessante. Os amamos e nos vemos logo, abençoados com toda a bênção espiritual.